disso, né? Um lado que afirma que, apesar do pecado, o Filho teria se encarnado, nos ajuda a entender que não acontece somente uma restauração do pecado, mas quando o Filho de Deus se encarna, ele apresenta ao homem uma forma perfeita, um modelo perfeito de ser homem. Então, uma vez que o Filho se encarna, não somente nos salva, mas nos dá a possibilidade de sermos de fato perfeitos. A grande questão é, será que existe algo de divino no homem? É o próprio Cristo que nos ajuda a revelar. E do outro lado, essa visão mais positiva entendam a partir daquilo que é revelado, nos ajuda a entender que a história concreta da salvação, a que nós vivemos, é o homem peca e nisso Cristo, o Filho de Deus, se encarna. Então, uma forma, a gente olha para a história da salvação tal qual nos foi revelada, e a outra, a gente considera que há algo que o próprio Filho de Deus nos revela, que vai além de libertar-nos da mácula do pecado. Essas duas coisas são muito importantes. Então, de algum modo, esses dois pensamentos teológicos, que durante muito tempo foram apresentados até como concorrentes contraditórios, na verdade, eles podem se unir na tentativa de explicar uma só realidade, duas ênfases para podermos entender de maneira mais perfeita a encarnação. Então, nós fomos falando de alguns concílios da igreja, fomos tentando entender propriamente o que era o mistério da encarnação. Então, contexto aí da nossa primeira apresentação. Para iniciar a de hoje, então vou começar com a leitura da Gaudium et Spes número 22. A Gaudium et Spes, então, é para nós esse documento do concílio, uma constituição pastoral, que vai falar sobre a relação do homem com o mundo, da igreja com o mundo. Então, a igreja, nós sabemos que é constituída dessa formação hierárquica, mas também é constituída de uma certa organização na qual todos nós se encontramos enquanto fiéis, como os filhos de Deus, como irmãos participantes da própria filiação de Cristo. E nessa realidade nós temos uma certa dignidade que é superior a todas, né? Então, de certa forma, na hierarquia estamos abaixo do Papa, mas no que diz respeito à dignidade humana, cada um de nós somos semelhantes. E é nessa dignidade humana que também esse documento trata. Então, a Gaudium et Spes, número 22, tem como título Cristo, o Novo Homem. Então, ela está no primeiro capítulo dessa Constituição, que é um capítulo dedicado à dignidade da pessoa humana. Então, já que nós vamos falar da dignidade da pessoa humana, nada mais justo do que entender o que é pessoa humana. Vez ou outra, assisto uns pequenos vídeos, recortes de vídeos, em que tem algumas discussões sobre a própria questão do valor da vida desde a sua concepção. Em alguns instantes, né, apresenta-se, às vezes, um argumento que parece um tanto quanto confuso, no qual deixa entender que não necessariamente a vida humana tem um valor maior do que uma vida de outros seres, como um animal, como eventualmente uma planta, né, a própria fauna, a própria flora. E daí a gente se pergunta, né, quais são os valores que nós estamos inserindo, quais são os critérios de análise de cada um daqueles seres, por assim dizer. E falarmos da dignidade da pessoa humana exige de nós entendermos de fato o que é que há num homem, né? A minha noiva está preparando um encontro para catequese, né, amanhã, e uma das intenções nesse encontro para falar para catequizandos de Eucaristia é mostrar que entre as coisas criadas por Deus tem criaturas que são mais elevadas. Objetivamente falando, tem criaturas que são mais elevadas, porque se aproximam mais perfeitamente de um outro tema que é extremamente importante aqui, que é a imagem de Deus. Então, das criaturas feitas por Deus, das criaturas pensadas por Deus, existem algumas que se aproximam da sua imagem. E como é que nós sabemos disso, se nós não nos debruçarmos sobre quem é a pessoa humana? Será que se nós pensarmos, ou se eu tivesse que perguntar para vocês, o que é que diferencia vocês dos animais? Ou melhor, que desejo que vocês têm que seria um desejo exclusivo do homem? Talvez a pessoa pense, não, meu desejo é trabalhar, me sustentar, para que não falte nada. Acaso um animal também não tem esse mesmo desejo?
mesmo que instintivamente, de trabalhar, de conseguir o que lhe é próprio, de proteger o que é seu, para ao menos lhe sustentar. Então tudo bem, talvez não seja esse o desejo. Talvez o desejo próprio humano seja encontrar alguém e constituir família. Afinal de contas, será que um animal, não pensando no sentido de família, mas também não tem esse desejo muito natural de encontrar um par, um semelhante, e junto dele constituir, né, uma pequena comunidade? Então, apesar de analisarmos essas coisas de uma forma mais superficial, porque podemos sim ver no trabalho a dignidade da pessoa humana e vermos sim no ato simples sexual também a dignidade da pessoa humana, quero mostrar que essas coisas só vão realmente fazer sentido se o homem estiver orientado para uma coisa mais elevada, se seu espírito estiver necessariamente orientado a Deus. Então, entender o homem é entender que existe nele, uma das coisas, um espírito orientado a Deus. E isso nós não temos nessas outras criaturas. Então, saber disso nos ajuda a falar da dignidade. Como é que eu posso defender que nós somos mais dignos se eu não consigo entender que tem esse aspecto? E aí, a segunda pergunta que vai surgir naturalmente é saber que somos orientados para Deus, o que é que de fato nos diferencia? O que realmente tem de diferença ser orientado para Deus? Nos tornamos especiais, mais poderosos, por assim dizer, melhores do que outras? De certa forma, sim, no sentido estrito do bem, mas quão melhor ou de que forma nós somos melhores? Então, falar de dignidade exige falarmos de quem é a pessoa humana, certo? Então, esse capítulo é a dignidade da pessoa humana. E o item 22 vai falar Cristo, o novo homem. Nós já lemos alguns trechinhos, vou retomar a leitura para que vocês se recordem. Imagino que todos vocês já tenham tido a oportunidade de ler o texto todo em casa, fazer todas as anotações para trazer as perguntas específicas para o encontro de hoje. No momento exato, daremos espaço a vocês, mas, de antemão, vamos fazer a leitura de maneira mais tranquila. Na realidade, só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente o mistério do homem. Adão, o primeiro homem, era efetivamente figura daquele futuro, isto é, de Cristo Senhor. Então vejam, vamos nos apegar a esses dois pequenos períodos, né? O mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente no mistério do homem. Então, ao entendermos essa encarnação, ao entendermos esse mistério de que o Filho de Deus entra na carne, o Verbo se faz carne, o documento vai dizer para nós, isso nos ajuda a esclarecer o mistério do homem. Então, afinal de contas, quem é o homem? É engraçado quando nos debruçamos sobre a questão do homem, surgem aquelas famosas perguntas, né, filosóficas, né? Quem sou? Para onde vou? Né? O que faço? E é engraçado que, às vezes, ao passar da nossa vida inteira, a gente não se faz nenhuma dessas perguntas. Não dessa maneira, né? Quem sou? Mas a gente se confronta cotidianamente com a nossa realidade, né? No sentido de dizer, o que é que dou conta de fazer ou o que é que não dou conta? Será que essas possibilidades que me são apresentadas, eu dou conta ou não de superá-las? Até onde que, de fato, a tentação do pecado tira a minha liberdade, de tal forma que eu posso chegar numa confissão e dizer, Padre, foi mais a tentação do que eu mesmo. Ou onde que nós nos enganamos, sendo que a nossa liberdade vai estar sempre acima de qualquer possibilidade de tentação. Ou será que de uma pessoa para outra isso pode variar? Então, tudo isso vai nos ajudando a entender que essas perguntas elas fazem parte da nossa vida. Não dessas maneiras filosóficas, né? Dessas maneiras muito sintéticas. Quem eu sou? Não. A gente vai se perguntando aos poucos quem é que nós somos. E se nós tivéssemos cotidianamente um modelo no qual nós nos espelhamos para conseguir responder essas perguntas? Quem é que nunca viu aquele famoso conselho que diz assim, na dúvida de como agir, pense como Cristo agiria no seu lugar. Isso é muito forte, muito profundo, porque Cristo é o homem perfeito. A gente supõe que agiria de maneira perfeita. É claro que traz uma série de implicações. Eu não conheço, e olha só, uma
sinceridade autêntica, uma honestidade do próprio conhecimento de Deus. Eu não conheço Cristo na totalidade para saber como ele agiria. E daí entra mais uma vez outra responsabilidade de se formar sobre quem é o Cristo. Sabendo de como foi a sua vida, nós teremos em nossas mãos subsídios, nós teremos na nossa mão possibilidades de julgar as outras situações. Se eu sei que na infância, Cristo com toda docilidade escuta a sua mãe, escuta o seu pai, isso tem que ser sinal para nós, não somente na nossa infância, mas em toda a nossa vida, que a escuta é um sinal importante. A própria maneira como ele conduz na pedagogia com os seus apóstolos, um certo humor. Esses dias eu relia aquele trecho da mulher hemorrágica, que vendo Cristo passar, pensa, né? E se eu tocasse na veste dele, ao menos tocasse nas vestes dele? E aí ela se aproxima em meio à multidão, Cristo cercado de pessoas, sendo apertado por todos os lados, e toca. E aí, automaticamente, Cristo vai dizer muito belamente, saiu uma força, ali representando talvez uma das essências mais profundas do próprio mistério dos sacramentos. O sacramento é uma realidade que sai dela uma força que emana do próprio Cristo. Então é como se aquela mulher tivesse, por assim dizer, todas as condições necessárias e suficientes para a realização de um sacramento, e naquele momento o sacramento de Cristo age, o próprio Cristo age. Porque várias outras pessoas tocavam e não saiu nada, mas aquela mulher encontra essa graça. E daí Cristo vira para os apóstolos e fala, quem me tocou? Olha que pergunta engraçada, né? Você está assim, estou rodeado de pessoas me empurrando o tempo todo e de repente eu viro e falo, quem me tocou? E daí a gente fala assim, não, Cristo tinha uma pergunta muito mais profunda por detrás, mas também, se formos reparar, o humor se trata de um olhar diferente sobre a realidade, um olhar distanciado de alguém que enxerga como um todo. Então imagina, ele olhando a realidade, sabendo ele que é o próprio Deus, sabendo exatamente o que aconteceu, olha para a realidade e traz uma perspectiva, quem me tocou? Não tem como não olharmos também com um olhar de docilidade, de humor para isso. Parecia que Cristo queria não tirar sarro dos apóstolos, mas ir com eles, sabe? E eles respondem, Senhor, é tanta gente do seu lado, tocando, tudo mais, como assim o Senhor nos pergunta quem nos tocou? Então, esse lado do humor do próprio Cristo, será que também não é algo que nós temos que ter como ótica para olharmos a nossa própria história? Gaudet et exultate, uma exortação apostólica dentro do pontificado do Papa Francisco. Alegrai-vos, Gaudet et exultate, alegrai-vos e exultai-vos. Né? Ele fala sobre os meios, a forma de viver a santidade no mundo. E tem um dos itens, tem um dos capítulos em que ele lista elementos que devem fazer parte da vida das pessoas que são santas, das pessoas que querem ser santos. E um deles ele traz o próprio elemento do humor. Ele fala, um santo é uma pessoa bem-humorada. Mas padre, eu falo mais padre pensando, olhando o padre Vânia aqui, mas professor, estou vivendo uma profunda depressão. Percebo que os episódios de alegria na minha vida são reduzidos, mas não significa que não há a possibilidade de você... Lembra, o humor é a capacidade que nós temos de sair do problema e olhar numa perspectiva distante. Como se a gente nos víssemos deitados naquela cama, impossibilitado, e olhássemos de longe e fala, nossa, mas esse pé está sujo, olha só, não lavou o pé o dia inteiro hoje. Ser capaz de rir daquilo. São José Maria Escrivá narra uma cena em que, caminhando por Madrid, ele se irritou bastante com uma situação, se irritou muito, ficou bastante irritado. E nisso, por inspiração do Espírito Santo, ele teve a ideia de entrar numa dessas cabines de foto e tirar uma foto do exato momento do rosto dele, como estava. E tira aquelas 3 sequências de foto, né? E aí ele vai e guarda na carteira. E aí, na sequência, ele pega um ônibus, entra no ônibus, e ao entrar no ônibus, ele abre essa carteira e vai olhar para a foto. E ele olha para aquele rosto dele irritado e começa a rir. Ou seja, naquele momento ele começa a se distanciar da história e começar a rir. Ele falou assim, vou guardar isso para que eu lembre que quando eu fico irritado, é desse jeito que eu fico. E rir da minha situação, rir de como eu estava. São Tomás More descreve o próprio Papa Francisco nessa Gaudet et exultate. Momentos antes da sua morte,
disse para o carrasco que iria lhe decepar a cabeça: olha, em relação ao meu pescoço, tudo bem, mas por favor não corte a minha barba, ela não tem nada a ver com a história. Né? No sentido de dizer assim, ainda no momento de angústia, de sofrimento, próximo, na verdade, imediato assim, à sua morte, ele ainda foi capaz de rir um pouco da história. Relata também que São Lourenço, né, nosso diácono, um dos mártires dos primeiros séculos, quando foi martirizado, foi colocado numa grelha. Inclusive, quando você conhece algumas regiões históricas, né, algumas igrejas mais antigas, há algumas representações que mostram um pequeno homem e uma grelha mesmo desenhada, sabe, nas fachadas da igreja. E dizem que, né, enquanto ele estava ali sendo queimado, né, de um lado, chega um momento em que, olhando ele para ver se já estava sofrendo, muito agoniado, diz que ele responde: acho que esse lado está bastante queimado, podem virar para o outro, né? Olha só que docilidade de enfrentar. Professor, nós não seríamos capazes de passar por isso sozinhos, de fato. Em momento nenhum eu disse que o humor é um esforço somente humano. Ele pode começar com uma virtude a qual a gente trabalha, mas em algum momento ele deve ser aperfeiçoado pela graça divina. Em outras palavras, ao longo da nossa vida, contamos piadas ruins, mas espera-se que ao final da vida contemos piadas boas. Então a gente vai se esforçando para nos aproximar dessa. Então, se nós percebermos que há um certo humor em Cristo, devemos usar isso para entender que também tem que ter na natureza humana. Então, mais uma vez, estou batendo bastante nessa tecla para poder dizer: Cristo é o nosso modelo. Adão, o primeiro homem, se formos olhar historicamente, quem é que veio, até catequeticamente, né? Professor, quem veio primeiro, Adão ou Cristo? Não, na história da salvação, Adão vem primeiro. Mas, veja que bonito, Adão, o primeiro homem, era efetivamente figura daquele futuro, isto é, de Cristo Senhor. Então, todos os homens que antecederam a Cristo eram imagem daquele Cristo. E nós falamos isso também no encontro anterior. Falamos que o homem é pensado sobre os moldes de Cristo. Antes mesmo de nós pensarmos que o Filho de Deus poderia se encarnar, ou de fato se encarnou, podemos ter a certeza de que aquela encarnação já seria para nós o modelo de como seriam todos os homens. Então, de certa maneira, nós já nascemos, por assim dizer, com a mesma humanidade que é aquela que Cristo assume. Então, de certa forma, está em nós um conjunto de potencialidades que também serviram para o próprio Cristo. Já estava em nós desde o início a capacidade de ser inteligente, a capacidade de decidirmos, de termos vontade, a capacidade de amar. Já estava ali presente. Capacidades que também foram utilizadas, que foram vividas também na natureza humana, no próprio Cristo. Cristo, novo Adão, e aqui, Cristo, novo Adão, tem um detalhe particular da Gaudium et Spes, número 22. Acabei esquecendo de fazer essa pequena introdução. Existe um movimento, que a gente diz que é uma espécie de um movimento que ele sai de uma cristologia e ele vira uma antropologia cristológica. Um movimento que eu digo, imagine, estamos sempre muito acostumados a falar de Cristo nos nossos encontros de catequese e num certo momento nos vemos a necessidade de começarmos a falar do homem em relação a Cristo, ou de Cristo com ênfase no homem. Então é uma ênfase diferente. Então, muitas vezes na teologia, ou quando vocês forem ler tratados, lerem artigos, às vezes essa mudança de pensamento acaba vindo com esse termo, uma espécie de um movimento. Então existe um movimento. Esse movimento, ele começa por volta do ano de 1951, porque foi exatamente na comemoração de 1500 anos de instituição dos dogmas do Concílio de Calcedônia. Então falamos um pouquinho do Concílio de Calcedônia, que acontece no ano de 451. Um concílio extremamente importante para a cristologia. 1500 anos depois, a igreja celebra esse concílio. Afinal de contas, como foi um concílio importante, gostaríamos de celebrar. E a partir desse movimento,
a partir dessa celebração, começa-se a fazer uma mudança. Então, estamos sempre muito focados em entender o mistério da encarnação. Mas, e se nós começássemos agora a entender quem é o homem? Não só entender que Cristo se fez homem, mas quem é esse homem, de fato? Então, esse movimento começa, ou melhor, tem como chave de leitura o termo Imago Dei, imagem de Deus. Então, nós sabemos que o Filho de Deus se encarna, e essa encarnação, ele abraça uma natureza humana, que essa natureza humana é perfeitamente a imagem de Deus. Então, se talvez antes nós tivéssemos simplesmente o estudo da cristologia de maneira restrita, agora a gente passa a olhar para a cristologia com um aspecto antropológico, porque afinal de contas, Cristo não se encarna num corpo de um animal, ou simplesmente vem com seu espírito e assume um corpo qualquer, mas ele se encarna na natureza humana. Então, falar de cristologia implica necessariamente em falar do homem. Não sei se vocês se recordam, mas falávamos que a cristologia ela pode ser dividida nas faculdades como a cristologia propriamente dita, a cristologia 1, que vai falar um pouco da ontologia, quem é o Filho de Deus. E, de certa forma, uma cristologia 2, que a gente chama de soteriologia, ou salvação, que é como que Cristo encarnado vai agir na história do homem. Então, de certa forma, a gente começa a tirar um pouco o nosso olhar dessa cristologia focada em entender o Filho, e começa a, uma vez que nós entendemos o Filho, agora o nosso esforço é entender o homem. Eu lembro que, coisa de jovem assim, né? Eu, morando ainda no apartamento da minha mãe, comecei a fazer teologia, e aí eu lembro, eu falei assim, mãe, queria escrever algumas coisas na parede. Né? Que mãe que aceitaria isso? Ela falou, tudo bem. Eu falei, tudo bem? Então vou escrever a parede inteira. Ela falou, tudo bem. Desde que quando você for embora, você pinte tudo. Eu falei, não, tá certo. Isso a gente resolve depois. E eu lembro que tem um pedaço, assim, em uma das paredes, no canto superior direito, que quando eu comecei a estudar antropologia teológica lá no ano de 2012, me encantou tanto, que eu fui escrever assim, Imago Dei, imagem de Deus. Porque aquilo virou uma chave de leitura para a maneira como eu fazia teologia. E eu lembro que eu escrevi isso, e passado alguns anos eu comecei a puxar algumas setas que surgiam daquele tema, daquela chave de leitura. E aí, relembrando, né, daquela imagem, eu lembro que do Imago Dei eu puxava. Isso sem ter feito toda essa leitura. Cristologia, antropologia e doutrina moral, moral católica. No sentido de mostrar que a imagem de Deus nos dá uma percepção do Cristo, nos ajuda a entender o próprio homem e nos ajuda a conduzir a nossa vida de maneira concreta à vontade divina. Então, de certa forma, falarmos da imagem de Deus, termos essa chave de leitura, vai orientar a nossa vida nesses três aspectos, por assim dizer. E esse documento, a Gaudium et Spes, portanto, ele se torna como se fosse um ponto gravitacional de todo o documento Gaudium et Spes. Então, entender o homem enquanto tal, saber que Cristo é o novo homem, se torna, por assim dizer, o assunto principal de todo esse documento. Por isso que, muito feliz, né, a escolha do Dom Paulo e também do Padre Vânia, da escolha desse número, né, para podermos trabalhar, porque ele é, sem dúvida, o item mais importante na área da cristologia e na área da antropologia. Ele é, por assim dizer, lembremos, a partir dali do ano de 1951, uma clarificação de que nós precisamos entender o homem à luz de Cristo. Continuemos. Cristo, o novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. Então, Cristo, o novo Adão. Não sei se vocês se recordam também, mas falávamos de dois autores patrísticos, Tertuliano e Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon, ele trazia um tema muito importante na cristologia, que é a recapitulação de todas as coisas em Cristo. Então, pegando aquela teologia paulina de que diz que Cristo é o novo Adão, Irineu de Lyon começa a desenvolver essa cristologia
Então, Cristo é, por assim dizer, aquele sobre o qual nós devemos ter uma leitura de tudo o que aconteceu. Tudo foi criado pensando nele, cada homem que nasceu foi pensado no Cristo. Toda a humanidade criada, todo o mundo como todo, tinha um olhar no próprio Cristo. Então, tudo é recapitulado, ou seja, tudo é pensado com Cristo sendo a cabeça. Então, vejam como o documento do Vaticano II busca resgatar essas fontes patrísticas para nos mostrar que esse tema, que já foi trabalhado por padres da igreja no início do século, hoje se faz mais uma vez urgente e necessário. Então, assim como Ireneu de Lyon entendia e reinterpretava o homem a partir de Cristo, também nós devemos reinterpretar o homem a partir do Cristo. Não é por isso de admirar que as verdades acima ditas tenham nele a sua fonte e nele atinjam a sua plenitude. Colossenses 1,15 vai dizer: imagem de Deus invisível. Ele é o homem perfeito, falando de Cristo, que resistiu aos filhos de Adão, a semelhança divina, deformada desde o primeiro pecado. Então veja, o modelo perfeito não teve em si nenhuma marca do pecado, já que nele a natureza humana foi assumida e não destruída. Por isso mesmo, também em nós, foi elevada à sublime dignidade. Porque, pela sua encarnação, ele, o Filho de Deus, une-se de certo modo a cada homem. Então, se nós pensarmos, quando nós olhamos, por exemplo, para o mistério, a Mariologia da maternidade divina, falamos, até catequeticamente, de que Maria é mãe de todos nós, afinal de contas foi mãe do próprio Cristo. Daí, se nós pensarmos, eu não poderia de forma alguma dizer que, por mais que minha mãe tenha acolhido ao longo dos seus anos de magistério, dando aula, muitos alunos, não poderia jamais dizer que são eles filhos tais quais eu sou. Afinal de contas, fui eu que nasci das entranhas do ventre dela. Então, de certa maneira, se formos ser estritos, somente um homem nasce do seio da Virgem Maria. Nós não somos filhos biológicos enquanto tal. E, afinal de contas, passados gerações e gerações, nós sabemos muito bem de onde nós nascemos, de onde nós viemos. Então, vejam que bonito. Assim como Cristo, por uma espécie de solidariedade, por uma espécie de, como ele coloca aqui, por uma espécie de, encarnação, de certo modo, une-se de certo modo a cada homem. Podemos entender também que essa maternidade de Nossa Senhora une-se a cada homem. Cristo representa ali não só um homem concreto, mas representa, por assim dizer, também toda a humanidade. Então, quando Cristo assume a natureza humana, não é somente aquele corpo que ele assume. Porque poderíamos nos questionar isso também, afinal de contas, faz sentido que o corpo assumido por Cristo seja ele, e às vezes somente ele salvo. Mas por que é que cada um dos homens, aqueles homens que nasceram dias antes de Jesus, o próprio São João Batista, o corpo dele não era o corpo de Cristo. São corpos diferentes. Então, de algum modo, ele assume não somente o seu corpo, mas toda a humanidade. Então, esse mistério da solidariedade, de assumir concretamente um corpo, uma alma, faz com que a gente entenda que ele assume, de certa forma, todos os corpos, todas as almas, os que precederam e os que ainda vão existir. Porque, relendo de novo, pela encarnação, o Filho de Deus une-se, de certo modo, a cada homem. Trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com uma vontade humana, amou com um coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. E aqui esse trechinho que ele cita agora
ele faz uma referência direta a dois concílios da igreja, o concílio de Calcedônia e o concílio de Constantinopla II. Vejam, estou tentando sempre fazer esse leque da nossa cristologia para a nossa antropologia. O concílio de Calcedônia vai afirmar que em Cristo existem duas naturezas, e duas naturezas na sua perfeição, na sua totalidade. Uma das heresias que surge, a heresia de Nestório, nestorianismo, ele se questiona. Lembra que eu tentei fazer um exercício com vocês de entrarmos no pensamento de quem gera a heresia, porque ali a gente encontra um conflito existencial, uma dificuldade intelectual de lidar com um problema e naturalmente acaba cedendo de um lado. Nestório, ele tinha a seguinte questão. Pensava ele de uma maneira muito racional. Como é possível que duas coisas perfeitas se encontrem, ou seja, se juntem, e de fato não se sobreponham um aspecto ao outro? Porque se uma coisa é perfeita, não há possibilidade de encaixarmos mais nada nela. Afinal de contas, qual é a definição de perfeito? É tudo aquilo no qual não cabe absolutamente mais nada. Então, se nós sabemos que em Cristo existem duas naturezas, uma humana e uma divina, e nós partimos do pressuposto que a natureza humana é perfeita e a natureza divina também é perfeita, ou seja, não falta nada, quando se unem na pessoa de Cristo, vai ter um problema, porque tem duas perfeições unidas. E daí a solução que ele encontra é, uma vez que Deus é perfeito e ninguém vai abrir mão dessa verdade, provavelmente falta algo na natureza humana. Aí sim, temos o encontro de um perfeito com um imperfeito. E aí, naturalmente, essa imperfeição ela é suprida por esse outro. Então, qual é a solução que ele encontra? O Filho de Deus assume a natureza humana, mas não na totalidade. Falta algum elemento. Não havia verdadeira alma. Tem o corpo, podemos ver inclusive o corpo. Ninguém atestaria o contrário disso, mas não tem verdadeira alma. E daí o concílio de Calcedônia vem dizer não. As duas naturezas em Cristo são perfeitas. Não falta absolutamente nada. Por isso que ele reforça. Trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana. Então a inteligência é uma das faculdades da alma. Se ele não estivesse, só estaria pensando a inteligência divina, mas não. Pensou com a inteligência humana. Agiu com vontade humana. A vontade é outra das faculdades humanas. A vontade. Então, existia em Cristo uma vontade humana? Existia. Sabemos que essa vontade cooperava com a vontade divina, mas existe verdadeira vontade em Cristo e na pessoa humana. Amou com o coração humano. Coração que batia aqui, tinha 2 ventrículos, 2 átrios. Não era um coração divino que circulava o sangue de uma forma mais perfeita, tal qual nós conhecemos. Um coração humano que batia. Que dependendo da quantidade de adrenalina, ele acelerava. Dependendo da quantidade de GABA, ele ficava mais contente. Ficava. Um coração que funcionava tal qual outro coração. Com esse coração, ele ama. Nascido da Virgem Maria, se tornou verdadeiramente um de nós, semelhantes a nós em tudo, exceto no pecado. Então, reforça essa realidade do Concílio de Calcedônia. Existe sim duas naturezas em Cristo. E essas duas naturezas são perfeitas. Na sequência, Cordeiro inocente, mereceu-nos a vida com a livre efusão do seu sangue. Nele, Deus nos reconciliou consigo e uns com os outros, e nos arrancou da escravidão, do demônio e do pecado. Então, a obra salvífica de Cristo é descrita exatamente aqui. De maneira que cada um de nós pode dizer como o apóstolo, o Filho de Deus, Gálatas 2:20, amou-me e entregou-se por mim, sofrendo por nós, não só nos deu exemplo para que sigamos os seus passos, mas também abriu um novo caminho, em que a vida e a morte são santificadas e recebem um novo sentido. Então vejam só, a vida e a morte sempre fizeram parte da natureza da vida do homem. Mas lembram essa primeira
corrente, essa primeira corrente franciscana de pensamento que dizia: será que, mesmo que o homem não tivesse pecado, será que o Filho de Deus teria se encarnado? Diziam que sim. E, de fato, se pensarmos que a nossa vida pode ter um aspecto divino, assim como a nossa morte também pode ter um aspecto divino, podemos sim pensar que Deus, olhando para o homem, amando o homem, quis poder também santificar o seu próprio modo de viver e o seu próprio modo de morrer. Quando nós estudamos, por exemplo, na teologia sacramental, o sacramento da unção dos enfermos, nós vemos que existe um aspecto antropológico. Eu não sei se tem algum trabalho específico sobre isso. Eu lembro que eu escrevi um quando estava na metade do curso, aspectos antropológicos santificados pelo sacramento da unção dos enfermos. E aí, a unção dos enfermos toca no elemento da vida humana. Lembremos que os sacramentos, todos eles são sinais sensíveis pelos quais Deus opera a sua força, pelos quais Deus opera usando a sua graça. Então, de certa forma, os sacramentos, eles reconhecem algum elemento sensível da realidade. Deus não utiliza de nada além de um elemento sensível da realidade. É a água corrente que nós utilizamos no batismo, é a fruta que depois de fermentada vira o vinho, é o pão que depois de amassado, molhado, aquecido, ele se torna para nós fonte de alimento. O sacramento da penitência, da confissão, é um pecado expresso, verbalmente arrependido, que se torna a matéria do sacramento, coisas sensíveis. E daí, a unção dos enfermos também tem uma realidade sensível, o próprio enfermo que ali está. Mas ele toca um elemento da vida humana que é a finitude, que é o elemento da mortalidade. Então, se nós passávamos pela morte de uma maneira, por assim dizer, natural, sofrida naturalmente, com o auxílio do sacramento, ou seja, Cristo olhando para a realidade da morte fala assim: com o meu auxílio, eu vou fazer com que isso se torne um sacramento. Nos ajuda a passar com docilidade pelo mistério da finitude. Então, se antes passar pela morte representava talvez só mais um aspecto da vida do homem, passar pela morte agora, com a ajuda da graça, se torna, por assim dizer, um aspecto divinizante. Tem algo de divino ao passar pela morte. Eu lembro, tive essa conversa com a Tauana, né, minha noiva, na catequese, ela falando para os meninos falando de coisas que eles reparavam que aparentemente não eram boas. Professor, a morte não é uma coisa boa. E ela falava assim, de fato, a uma primeira vista, pode parecer que não, mas vejam que somente por meio da morte somos capazes de alcançarmos o nosso sentido último. Não tem como fazermos essa experiência sem passarmos pela morte. Óbvio que não devemos desejar a morte por si só, mas devemos desejar sempre esse encontro e saber que com docilidade esse encontro vai fazer parte da nossa história. Existe um livro chamado Como Viver a Fé no Terceiro Milênio, de um jesuíta falecido já chamado Bernard Sesboé. Ele escreve num certo momento que essa dinâmica nossa de preparação para a morte, durante alguns anos, talvez uns anos atrás, a gente conseguisse com mais facilidade entender que a morte era algo de fato que iria acontecer. A gente não tentava remediar, não tentava adiá-la tanto. Ele comenta, né, não era difícil de nós vermos que uma pessoa, ao ficar adoecida, não tinha possibilidade de cuidar, de tratar aquilo, ela já ia se preparando. Um pai de família via se as finanças estavam todas no lugar, via se não estava deixando nenhuma dívida para o lado, via quanto queria custar mais ou menos aquele velório, para não ter que dar preocupações além da própria preocupação da perda afetiva. A pessoa se preparava, deixava um testamento registrado, chamava aquela pessoa a qual ele não falava há 30 anos, fala: fulano, queria te pedir perdão, porque estou próximo do término da minha vida. A gente percebia que a morte se aproximava e a gente ia abraçando ela aos poucos. A nossa realidade hoje, graças a Deus, por conseguir preservar cada vez mais a nossa saúde, faz com que a gente adie esse encontro. A morte, que poderia ser vista de certa forma como uma boa amiga, a gente vai adiando aquele encontro. Essa semana eu não posso. Vamos ver se na quinta-feira que vem a gente consegue marcar um café. Não estou falando de morrer, mas de enfrentar a realidade da morte.
Santo Afonso Maria Ligório escreve uma obra muito bonita, né, que é um conjunto de reflexões, Preparação para a Morte. E lá não significa que ao terminar de ler a obra você bate as botas, mas de que você vai se debruçar sobre questões próprias da vida. O homem é pó e ao pó voltarás. A gente se coloca diante dessa realidade concreta e entende os nossos dias a partir dessa perspectiva. Então vejam que tudo isso que Santo Afonso Maria Ligório faz, essas narrativas que o Sesboe coloca aqui que existiam, todas elas são, de certa forma, já um aspecto da vida humana, a morte, que foi, de algum modo, divinizado pelo próprio Cristo. A gente começa a enxergar um valor divino naquele elemento. Então, a morte não é simplesmente um destruir, um abandonar-se total da vida, mas existe ali um elemento divino. Existem alguns autores que descrevem que a Gaudium et Spes, mais especificamente ali o número 22, ele vem, né, o Cristo quando se encarna, a gente poderia talvez fazer essa síntese, ele mostra o rosto humano de Deus e ao mesmo tempo mostra o rosto divino do homem. Então, se em Deus existe um rosto humano, nós podemos vê-lo em Cristo. E se no homem, se em cada um de nós existe um rosto divino, nós podemos também ver em Cristo. Então, o homem em Deus e o divino no homem. Isso é muito bonito, né? Existe algo de divino em nós, mas só podemos conhecer à luz de Cristo. O cristão, tornado conforme a imagem do Filho, que é primogênito entre a multidão dos irmãos, recebe as primícias do Espírito, Romanos 8, 23, que o tornam capaz de cumprir a lei nova do amor. Por meio desse Espírito, penhor da herança, o homem todo é renovado interiormente, até a redenção do corpo. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos dará também a vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Então ele resume, é verdade que para o cristão é uma necessidade e um dever lutar contra o mal através de muitas tribulações e sofrer a morte, mas associado ao mistério pascal e configurado à morte de Cristo, vai ao encontro da ressurreição fortalecido pela esperança. Então vejam, a morte já não é mais simplesmente vista como uma destruição, mas ela se torna, vejam que bonito, é verdade para o cristão e é uma necessidade e dever que lutar contra o mal através de muitas tribulações e sofrer a morte deve estar sempre associado ao mistério pascal. E quando nós configuramos essa morte, a morte de Cristo, e vamos ao encontro da ressurreição, nos tornamos fortalecidos pela esperança. Então vejo que a perspectiva da morte, destruição, agora ganha um novo olhar. Existe algo pelo qual eu devo esperar. E aí, um dos temas que a gente vai também finalizar hoje, quando a gente fala um pouco de escatologia, os fins dos tempos, por assim dizer, de maneira mais impactante, ou o fim último da nossa vida. Será que o que norteia esses fins últimos, será que é um sentimento de angústia, de medo, de desesperança, ou é de fato um sentimento profundo e forte de esperança? Será que quando nós pensamos no mundo acabando, por assim dizer, ou na nossa própria vida terminando, será que surge em nós alegria e esperança ou mais temor, pavor? Às vezes eu me deparo com algumas revelações particulares que, quando mal interpretadas, geram talvez muito mais angústia e medo dentro de um coração do que propriamente esperança. A maneira como se relata, a maneira como se fala de que tais coisas acontecerão, e não somente isso, mas que em certos momentos acontecerão e que tais sinais serão revelados, dependendo da maneira como a gente faz aquela leitura, a nosso coração tem uma tendência de angustiar-se.
Pode ser que alguns encontrem ali, de fato, a esperança, né? Visto tudo isso, pelo contrário, me alegro porque finalmente chegou o momento. Mas nem todo mundo compreende daquela forma. E é um trabalho nosso, catequista, é um trabalho nosso enquanto teólogo, ajustar essa maneira de entender a percepção da morte, o fim do mundo, para que tenhamos sempre esse olhar vivos na esperança. Então, a esperança, em outras palavras, seria essa esperança de poder viver com Deus na eternidade. Então, é isso que o nosso coração espera. Tanto que São Paulo diz, das 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, somente uma delas há de perdurar na eternidade, porque a fé nós não teremos mais necessidade. Tenhamos Deus diante de nós, face a face. Não teremos que dar um ato de fé para poder crer. Ele já está ali revelado na totalidade. A esperança também já não é mais necessária, porque aquilo que nós gostaríamos, aquilo que nós, de certa forma, nos sentimos animados em vida para poder alcançar, já está ali diante de nós, alcançamos. Vai restar de nós somente a caridade. Então vejam, a esperança, ela deve estar diante do nosso olhar. Ele traz aqui na perspectiva da morte, mas perpassa a nossa vida como um todo. E isto vale não só dos cristãos, mas de todos os homens de boa vontade. Lembrem que esse documento ele é escrito não somente a cristãos, mas a todos os homens. Tanto que, não sei se vocês se recordam desse detalhe, a própria escrita do documento é feita de uma maneira mais simples. Não se escreve originalmente em latim, com termos precisos, termos firmes, doutrinários, mas se escreve no original, em francês, com uma língua mais acessível, uma língua mais poética, e depois se traduz para um documento modelo da Igreja do Latim. Isso tudo tendo em vista que alcance mais pessoas. Não estamos falando, e nós comentamos um pouco isso, de um documento estritamente doutrinal, mas que apresenta uma parte de doutrina e uma outra parte de aplicação daqueles elementos doutrinais em contextos específicos. Então, essa leitura dócil, essa leitura equilibrada nós devemos ter. Então, não foi escrito só para cristãos, e aqui ele deixa explícito. E isto vale não só dos cristãos, mas de todos os homens de boa vontade, em cujos corações a graça opera ocultamente. Com efeito, já que por todos morreu Cristo, e que a vocação última de todos os homens é realmente uma só, a saber, a divina, devemos acreditar que o Espírito Santo dá a todos a possibilidade de se associarem a esse mistério pascal, por um modo só de Deus conhecido. Tal é e tão grande o mistério do homem, que a revelação cristã manifesta aos que creem. E por fim, ele termina essa parte, esse item, dizendo: e assim, por Cristo e em Cristo, se esclarece o enigma da dor e da morte. Quem é que nunca fez essas duas grandes questões? Sobre os mistérios que perpassam o sofrimento ou as razões últimas da morte. O qual, fora do seu evangelho, nos esmaga. Às vezes eu converso muito com a Tauana. Tenta imaginar uma pessoa que passa pelos mistérios do sofrimento sem ter uma perspectiva de vida cristã. Aquilo de algum modo esmaga a vida daquela pessoa porque não tem um elemento da esperança, não tem um elemento da graça em Cristo. Então, eu digo assim, esmaga fazendo uma análise de um modo geral, né? Porque como é que a gente consegue entender algumas questões relativas ao mal, à iniquidade, ao sofrimento e à morte? Não tem uma resposta concreta se não associarmos isso com o mistério. O próprio catecismo da Igreja Católica, quando vai falar do problema do mal, diz para nós: o problema da iniquidade só pode ser entendido junto ao mistério da salvação. É só nesse contexto que a gente entende por que é que São Paulo diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E o catecismo faz a síntese belíssima de que de tudo que acontece, Deus tira um bem. Das coisas ruins que acontecem, Deus tira um bem.
Então, o ruim aconteceu e Deus tira um bem. A nossa ênfase, às vezes, no sofrimento, na morte, na destruição, mas deveria estar exatamente no que é que Deus faz. E às vezes eu converso, muito com a Tauana também, no sentido de damos ênfases, eu, particularmente, às vezes a pequenos problemas, e aí não olho, além daquela dor, daquele sofrimento, daquela angústia, essa perspectiva do bem que se tira. Então vejam que o olhar está sempre conectado. Daquilo que a gente repara, não sabe explicar, mas da esperança de que Deus consegue ir além. Cristo, mais uma vez, Cristo ressuscitou, destruindo a morte com a própria morte. E deu-nos a vida, para que, tornados filhos no Filho, exclamemos no Espírito, Abá, Pai. Então, essa expressão, Abá, Pai, foi entendida por muitos padres da Igreja como uma expressão que concretizava a certeza de que Cristo era verdadeiramente Deus, porque o Abá é uma expressão que no hebraico traduz não somente a palavra Pai, mas o Pai de uma maneira afetiva, que se nós tentássemos traduzir, é como se estivéssemos falando meu papaizinho, meu pai amoroso. Então, somente nos dirigimos assim a quem de fato é o nosso Pai. Digo para o Padre Vânia, por exemplo, Padre Vânia é como se fosse um pai, mas somente ao meu pai, particularmente, irei dirigir o mesmo termo com mais afeto e mais docilidade. Então, nesse instante, a Igreja sempre reconhece Cristo dizendo sobre si que é verdadeiramente Filho de Deus. E, naturalmente, lembremos, se Cristo fala assim com o seu Pai, isso tem que servir de modelo para nós, sobre como devemos também falar com Deus. Então, assim como ele é modelo para nós de caridade, assim como é modelo de nós de humor, assim como é modelo de nós de pregação, também no que diz respeito ao trato afetivo com Deus Pai, se torna para nós modelos. Então, deveríamos, no mínimo, sempre ao dirigirmos a Deus, sermos capazes de dizer, meu papaizinho. Porque participo, de certa forma, da filiação de Jesus Cristo. Então, com isso, nós encerramos essa pequena análise da Gaudium et Spes número 22. E aí, não sei se quer fazer... vou abrir para perguntas, porque aí depois a gente entra na parte da antropologia especificamente. Então, vocês que fizeram a leitura de todo o texto, registrar nas anotações, deixar as perguntas difíceis para ser feitas aqui. O momento é agora. Eu sei que vão ficar muito tímidos, pode ser também durante o lanche, mas fiquem à vontade. Tem um livro, foi publicado pela BAC, chamado Comentários a Gaudium et Spes. Livro enorme, mostrei até para o Padre Vânia. Não sei se eu mostrei ou só comentei dele, mas enfim. E aí é engraçado, ele tem alguns livros que, para que se consiga dar conta da quantidade de conteúdo, se dividem entre vários autores. Então é como se fosse um livro organizado por um autor só, mas dividido em várias etapas. A tradução da Bíblia da CNBB, a partir da 2ª edição. É engraçado, eles pegam um texto traduzido, e aí é como se abrisse a Bíblia assim, ó, rasgasse. Gênesis, entrega para um especialista em Gênesis. Êxodo, entrega. E aí cada um trabalha e depois volta. Existe um organizador que coloca tudo. A da CNBB foi um senhor chamado Johann Koenig. Então ele compila tudo aquilo, mas cada um trabalha de um específico. E esse documento, cada autor. E aí é interessante que tem alguns itens em que o item é comentado por inteiro. O item 24 comenta o item inteiro, então traz uma riqueza para você conseguir analisar. Porém, o autor que ficou responsável pelas partes dos itens do 15 ao 22, ao invés de trabalhar cada um dos itens, ele pegou um tema, que nem é o tema mais importante, e tratou como tema principal. Então ele coloca o item 22, que fala sobre Cristo, o novo homem, dentro de uma análise do ateísmo no mundo. Então, sabe como, quando você
tratando de um tema bem de escanteio, assim, você toca naquela temática. Então, esse item 22, até fiquei um pouco decepcionado na leitura da obra, ele não aparece nem um pouco comentado. E aí depois eu fiz uma pesquisa, temos muitos poucos textos comentando o item 22, e é sem dúvida um dos itens mais importantes. Fui atrás de alguns vídeos na internet, vocês que dominam outras línguas, eu até deixei um pouco de lado o português, fui procurar em outras línguas mais comuns, o espanhol, o francês, que vocês, né, o latim, e a gente também não encontra nenhum comentário, né? Tem um só texto, que na verdade, depois de escutar 1 hora e 42 minutos de aula, eu descobri que na verdade não tinha nada a ver, erraram o número. Mas tudo bem, a gente aprende de alguma forma. Então, assim, tem muitas poucas coisas comentadas. Então, até incentivo a vocês, caso algum dia, terminadas as tarefas de casa, vão sentar no sofá, ao invés de ligar a televisão, Gaudium et Spes número 22, e se debrucem sobre o texto. Faça uma leitura atenta, e às vezes desperte alguma coisa em vocês queiram refazer a leitura da catequese. Dizem que por detrás do documento São João Paulo II, né? Ele foi assim, tinha uma ideia lá, afinal, pegar, né? Aí ele meio que organizou, ele não escreveu tudo. Não sei se você... Tem a Gaudium et Spes, né? Na época o Karol Wojtyla, acho que ele já era bispo, e aí nós temos alguns membros que são convidados não como padres para votar nos documentos enquanto tal, padres conciliares, mas como peritos. Então, o Karol Wojtyla na época, eu acho que ainda é sacerdote, não me lembro agora esse bispo, ele entra como um dos peritos nessa área de antropologia, principalmente por conta do trabalho de doutorado que ele tinha acabado de realizar, que gera uma obra que é publicada, acho que pela Eclésia e outras livrarias também, com o título de Amor e Responsabilidade. Então esse tema da antropologia filosófica é um tema muito caro. Então ele realmente aparece como perito. Tem o dedo dele na elaboração. Eu não sei bem quais artigos e tudo mais, mas nas revisões, por assim dizer, nas elaborações teóricas. Então, quero falar do homem. Mas quem é o homem? Então essa fundamentação, um perito escreve, e aí depois o padre conciliar fala, perfeito, é isso que eu queria entender de homem. Então, realmente, tem sim a mão dele lá. Tanto que tem um texto dele, deixa eu ver se eu pego aqui, tá... Tem um autor chamado César Izquierdo, que é um professor da Universidade de Navarra, e ele dedica um capítulo da obra dele de antropologia teológica ao comentário a Gaudium et Spes, a partir de um texto publicado pelo Papa João Paulo II. Eu não lembro todo o texto. Se vocês me permitirem, eu vou pegar aqui. Diz assim, ele escreve um discurso aos teólogos em Salamanca, aqui não tem especificado o ano, mas é o Papa João Paulo II falando a teólogos de uma grande universidade que se tornou uma referência na Espanha, porque organizou, por assim dizer, grandes grupos de estudos na teologia, na área bíblica, na área sistemática. A própria Biblioteca de Autores Cristianos, a BAC, que é uma das maiores editoras de livros católicos do mundo, é uma organização da Universidade de Salamanca. Então, estavam ali grandes nomes da teologia, e ele faz esse discurso a eles. Ele diz assim, o mistério do homem, que na tensão insuperável da sua finitude e sua aspiração ilimitada, leva dentro de si a pergunta irrenunciável do sentido último da vida. Aqui eu estou fazendo uma tradução bem literal, instrumental, mas ele diz, né, então, o mistério do homem carrega em si uma tensão. Ao mesmo tempo em que ele é finito, carrega em si aquilo que Santo Agostinho expressa nas confissões. Meu coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Meu Deus, um coração que só consegue repousar em Deus tem realmente um desejo infinito. Então, o desejo que realiza o homem é um desejo infinito, mas ao mesmo tempo é um ser finito. Então, nos deparamos ainda nessa vida com uma série de limitações, de coisas limitadas, tentando sanar esse desejo. Por isso que, quando a gente se debruça, e às vezes até para falar de questões morais, de
atos que realizamos ao longo da nossa vida que não são bons, mas na tentativa de preencher algo dentro de nós. Tentamos nos satisfazer com pessoas, com as coisas, e aí aquela insistência de nos preencher, nós em algum momento percebemos que não é suficiente. E aqui ele faz essa síntese, uma aspiração infinita vivendo num corpo finito. Então, o ser humano leva dentro de si essa irrenunciável pergunta sobre o sentido último da vida. Meu Deus, por que me criou no mundo finito, onde nada aqui é capaz de me abarcar? Não tem como me preencher, sabe? É como se estou aqui como um copo de água, um barril. O rio está aqui na minha frente, mas por mais que eu tente encher, ele nunca enche. Onde que está realmente essa água que vai preencher? Olha que realmente inquietante. Deus nos colocou num mundo onde o mundo por si só não é capaz de nos preencher. A mesma teologia, ou seja, na teologia, essa pergunta sobre o homem, sobre de que maneira o homem pode compreender o seu destino e graça e revelação. Então, ele coloca que também na teologia, essa mesma pergunta aparece como uma pergunta sobre de que modo o homem pode compreender esse destino último, só que agora diante da graça e da revelação de Cristo. Então, olha que bonito que ele faz. Ele fala, esses homens que nós conhecemos pelo mundo, cristãos e não cristãos, em algum momento vão perceber que os seus desejos, aquilo que tem no mundo, não preenche. E aí vão tentar responder de diversas formas. Dentro da teologia, a gente já começa com um passo na frente. A gente já entende que somente pela graça e pela revelação de Cristo é capaz de dar resposta a esse sentido último. É nesse sentido que a gente fala que a antropologia teológica, diferente das outras antropologias, por exemplo, a filosófica, ela tem um pressuposto a mais. Sabemos de coisas do homem, não porque o homem se debruçou racionalmente tentando entender, mas porque Deus revelou. Então a gente já sai um pouco à frente sabendo quem nós somos. É como se na criação do nosso filho a gente tivesse duas possibilidades. Uma, vai aprender tudo sozinho. E aí vai seguindo a vida, se machucando, debruçando, entendendo quem ele é. Ou de trazer aquilo que nós vivemos e falar assim, olha, a vida tem esses modos de funcionar. Então, é trazer algo para dar. E Deus, de maneira mais perfeita, trouxe algo divino na própria revelação. Então, os homens angustiados tentam responder essa questão. A teologia sabe que é somente pela graça e pela revelação. Isso é muito bonito, porque o teólogo não vai ficar se debruçando simplesmente em questões puramente humanas, e teológicas, e psicológicas, e psiquiátricas, mas vai recorrer necessariamente à graça e à revelação. Um bom terapeuta, ainda que não queira misturar um pouco dentro da sua processo terapêutico a questão da religião, se uma vez é católico e tem consciência de que é na graça e na revelação, ele precisa de algum modo introduzir. Não precisa explicitamente falar, olha, para que seu processo terapêutico se conclua, você precisa contar com a graça de Deus. Mas em algum momento precisa ficar evidente que as limitações do homem não podem ser superadas, vencidas somente pelo seu esforço. Então vejam que esse elemento muda a maneira da gente interpretar o próprio homem. Em outras palavras, antes de conhecer a antropologia teológica, a gente conhecia o homem pelas nossas percepções, pelos que nos falavam. Com a antropologia teológica, a gente parte do pressuposto daquilo que Deus nos revelou, que é o tema da segunda parte, o homem como imagem de Deus. Certo? Muito bem. Então vamos fazer um intervalo. Deus justo, Deus